Paz do Senhor, povo de Deus, me chamo Danilo Melo, né? Como vocês já sabem, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras nós temos vídeos sobre frutos do Espírito, mas eu me senti incomodado por Deus para fazer algo essa semana e essa semana eu farei diferente. Próxima quarta nós retornaremos com os vídeos sobre fruto do Espírito, mas nessa quarta nós teremos uma didática um pouco diferente. Palavra de Deus, que se encontra lá em Isaías, capítulo 55. Quem tiver com a Bíblia aí pode acompanhar. Capítulo 55, versículos... versículos 8 e 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então hoje eu estarei assim um pouco me abrindo para vocês, porque eu creio que das nossas feridas, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas angústias, Deus faz curas. Deus transforma em cura. Então, se eu me sentir curado através de algo que Deus fez na minha vida, é necessário que eu passe isso para outra pessoa, para que ela também seja curada através do que eu fui curado. É necessário que eu abra as minhas feridas para que outras pessoas venham ser curadas através dela. Para quem não me conhece, eu me chamo Danilo Melo, já falei, prego o evangelho, dirijo o culto, ministro o culto, tanto na palavra quanto no louvor. Estou constantemente servindo e minha história realmente começou no início de 2012 para 2013, quando eu me batizei, que toda a minha família foi batizada, minha mãe, minha prima e 3 primas. E nesse dia eu chorei, eu lembro que eu chorei muito, eu com 9 anos de idade, choraminguei muito, praticamente eu forcei os pastores a me batizarem, porque todas aquelas pessoas estavam sendo batizadas e eu queria ser batizado, eu queria conhecer o amor de Cristo através do batismo. Eu tinha esse desejo incessante de servir a Deus de criança, desde os 9, e fui batizado. Em 2018, quando eu mudei, que eu era da igreja da denominação adventista, e aí toda a minha família meio que aconteceu uma grande crise na minha casa, E aí minha mãe, meu padrasto, todos abandonaram o caminho de Deus e, consequentemente, eu também deixei de servir, deixei de ir para a igreja, porque minha mãe, meu pai, meu padrasto eram as pessoas que eram meu gás para poder ir para a igreja. E aí eu parei de ir. 2018, final de 2017 para 2018, eu retornei para Pentecostal, que é a igreja onde hoje eu me encontro e a igreja onde meus avós frequentam. Então, eu tive outro gás, que foram meus avós, para poder continuar na igreja. Só que a história que eu quero trazer para vocês muda um pouco do lado. Em 2018, na casa da minha avó paterna, quando ela se converteu, eu recebi uma certa profecia de um pastor, que diziam algumas coisas sobre mim. Pode ser que eu revele mais lá na frente, mas no momento ainda não sinto de Deus para revelar. Que aí ele me falou algumas palavras, algumas coisas, e eu guardei para mim. Contanto que até hoje eu lembro das palavras dele, eu lembro do que ele falou, dos conselhos que ele deu, e tenho guardado até hoje. Inclusive eu tenho até uma gravata que ele me deu guardada até hoje, 5 anos depois eu tenho essa gravata guardada na minha casa. E aí em lá para 2021,
né? Eu tive outra queda, saí da igreja, distanciei, na verdade no final de 2019, no começo para meio de 2019, e aí fiquei até 2021, que foi quando eu voltei para a igreja, que estou de 2021 até hoje, do início de 2021 até hoje. E nesse meu período eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro e tive alguns problemas gravíssimos, seríssimos, né? Foi no ápice ali da minha depressão, no ápice mesmo, ápice de que as pessoas olhavam para mim, afirmavam a situação que eu estava passando sem ao menos me conhecer, né? Eu lembro de uma certa mulher que entrou no meu local de trabalho, quando eu trabalhava numa padaria, e me chamou do nada, aleatório mesmo. Ela disse: sexta-feira, eu e você vamos para um culto de libertação, porque você está precisando ser liberto, você está com um espírito de depressão terrível. E nesse ápice da depressão, eu agradeço a Deus por ter colocado na minha vida, por ter colocado no meu caminho, né, o pastor Antony Marinho, lá do Rio, que me ajudou muito por muito tempo na minha caminhada. Eu agradeço a Deus pelo pastor Antony quando ele me ouviu, quando eu precisei ser ouvido, falou quando eu precisei ouvir, né? Que me aconselhou, que ficou ali à disposição a cada momento, quando eu sempre mandava um oi, ele oi, e sempre esteve respondendo, sempre esteve me ajudando, sempre esteve fazendo de tudo por mim. Hoje eu agradeço muito pela vida dele, oro a Deus muito pela vida dele, porque foi um servo de Deus, um profeta de Deus que me ajudou muito, e confesso que sem ele, né, nesse processo, talvez eu não estaria nem mais aqui para contar a história, porque ele realmente me ajudou com problemas pessoais do passado, me ajudou com problemas pessoais do presente, né? E até com coisas que poderiam vir, até do futuro, até em decisões no futuro ele me ajudou. E eu agradeço muito pela vida do pastor Antony Marinho, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Irmãos, eu recebi a profecia em 2018, depois dessa queda aí e renovo, depois desse ápice aí da depressão, eu fiquei desfalecido. Eu confesso que é difícil você adorar quando você não vê nada, quando você só adora. E aí quando eu voltei do Rio pra cá, eu comecei a servir incansavelmente, eu comecei a servir muito, muito e me entregar demais a Deus, entregar demais ao ministério. Quando eu saí de lá, Deus me fazia lembrar quase todos os dias do que Ele me fez, das pessoas que Ele colocou na minha vida, e eu comecei a me entregar. E eu me entreguei muito, hoje eu me entrego muito, não da forma que eu acho que deveria ser, mas me entrego muito. E ultimamente eu comecei a sentir essa minha fé diminuindo. Por quê, Danilo? Porque eu recebi uma profecia em 2018, tem 5 anos, eu já caí, já levantei, já cheguei no ápice da depressão, já estive só, já me senti frio espiritualmente. Será que Deus mesmo ainda tem de pé essas promessas? Será que Deus mesmo ainda tem de pé para mim essas coisas? Será mesmo que Ele vai cumprir? Será que essa promessa ainda vale? Será que essa promessa ainda está válida? Ou ela só estaria válida quando eu estava lá atrás, lá em 2018? Ela só estaria válida se eu não saísse da igreja? E ficaram esses questionamentos, principalmente agora, em janeiro de 2023, que eu tive essa fé, um caimento de rendimento na fé. Não parei de lutar, não parei de adorar, mas sempre com esses questionamentos e sempre com a tristeza e angústia no coração. Foi aonde, semana passada, né, eu já havia falado com Luísa, já havia falado com Lisandro, falando: irmãos, eu recebi uma profecia em 2018, mas eu sinto que Deus não quer mais falar comigo. Porque 2019, 2020, início de 2021 eu voltei para a igreja, e de 2021 para cá eu sempre peço uma resposta de Deus em várias coisas e Deus não me responde. Eu já pedi para Deus confirmar através de profetas coisas que eu queria que Ele confirmasse e Deus nunca confirmou. Eu sempre pedi a Deus: confirma através do teu servo, confirma através do teu filho.
confirma, Jesus, porque não dá mais, eu não consigo mais. E era de entrar no culto esperando e sair de lá triste, porque não houve resposta, mas sempre confiante, porque todo esse processo de depressão, todo esse processo de tristeza infinita, de tentativas de suicídio me fez me firmar mais com Deus. Me fez me fortalecer mais com Deus. Então, mesmo que Deus não respondesse, mesmo que Deus não falasse, eu saía de lá e dizia, tudo no seu tempo. Deus, no seu tempo. No teu tempo e na tua hora. Quando o Senhor quiser falar, o Senhor fala. Mas ficava triste do mesmo jeito. Ficava numa situação muito triste. E aí, onde Deus me colocou numa situação em que eu tive uma grande batalha. Só a irmã Luísa sabe. E o irmão Leadson Emanuel também sabe da grande batalha que eu tive. Da grande guerra que eu tive semana passada. Eu falei pra eles, eu entrei em um propósito de oração com o irmão Leadson, tava outro propósito com a irmã Luísa. E eu cheguei pra ele e falei, meu Deus, a guerra tá grande. E a irmã Luísa todo dia, tá bem? Eu falei, mulher, a guerra tá continuando, já estamos no 4º dia, tá aqui. E era uma situação muito terrível, vocês não entendem. Vocês podem entender, mas o que eu senti, vocês não sentem. Eu acordava de manhã e era acordando e já chorando de angústia, de dor, de tristeza, como se houvesse mesmo dentro de mim, dentro do meu coração, uma guerra tremenda. Um lado para me desfalecer e outro lado para me fortalecer. E eu no meio. E nessa semana foi onde eu tive mais descaimento na minha fé. Deus, será que eu devo continuar? Será que eu devo prosseguir? Será que o Senhor realmente tem um propósito na minha vida? Porque só vejo o Senhor falar com o irmão fulano, irmão cicrano, irmão Betrano, e comigo nada. E eu? Eu tô aqui servindo, eu tô aqui me entregando, eu tô aqui confiando quando ninguém confia. Eu tô acreditando quando ninguém acredita, eu tô esperando quando ninguém espera, e eu? E a tristeza grande era a tristeza de eu estar, às vezes, estudando a Bíblia, às vezes lendo um livro, às vezes escrevendo alguma coisa e eu deitar no chão e começar a chorar sem cessar. E às vezes começar até a tremer. E o inimigo se aproveitando dessa minha fraqueza emocional para me jogar seta, para querer me botar contra os meus amigos, para querer botar contra as pessoas que eu amo. E essa semana eu peguei mais no pé de Deus e falei, Deus, cadê? O Senhor mesmo tem algo comigo? O Senhor tem mesmo algo para mim? Porque tudo que eu estou fazendo agora é só pela fé. Cadê o norte? Me dá um rumo. Não que eu esteja andando sem rumo, mas que às vezes a gente está no caminho certo, mas a gente precisa de uma confirmação para saber que a gente está no caminho certo. E aí eu agradeço a Deus que Deus me botou no meu coração o desejo de comprar um curso da irmã Camila. Olha que eu estava até sem limite no meu cartão, mas Deus providenciou o limite no cartão para eu comprar o curso. Deus poderia providenciar o dinheiro para eu comprar até o curso à vista, mas Ele providenciou o parcelado, e eu sei que Ele vai me ajudar no parcelado até o final do curso. O nome do curso se chama Treinamento Chamados à Excelência. Olha a publi. E eu comprei, presenteei a uma pessoa, presenteei a missionária Luísa com ele, mas eu falei, amada, vai assistir eu e vai assistir você, porque dá pra gente assistir juntos, né? Quando você assistir, o acesso é teu, mas por enquanto você não tem tempo, porque ela falou pra mim que só vai começar a assistir o curso em março, eu falei, bom, então até lá eu vou ficar assistindo. Quando você for pegar o acesso do curso, você assiste. E eu lembro que o curso, na quarta-feira, eu assisti uma aula que se chamava Descobrindo o Seu Propósito. Ou Descobrindo o Seu Chamado. Basicamente isso. E eu assisti essa aula e
tudo que ela falava eu ficava, tá, eu tô fazendo isso, eu sei isso. Ah, que o seu propósito está naquilo que você mais sente vontade de fazer ou aquilo que mais te dá raiva, né? Aquilo que mais dá vontade de você consertar e eu tenho. Ah, que o teu propósito está nisso, eu tenho. Ah, que o seu propósito está nisso, tanto. E aí no final do curso ela dá um conselho que ela diz: irmão, dobre seu joelho e ore a Deus e peça para que Ele te dê a resposta. Peça para que Ele te dê, resumindo em tudo, a resposta. Para que você venha se confirmar o teu propósito na sua vida. Só que ela falou o seguinte, ela disse bem assim: só que dessa vez você não peça do teu jeito. Não peça que Deus se demonstre num profeta, não peça que Deus se mostre num versículo da Bíblia, mas peça do jeito dele. Peça da forma dele. E para o vídeo não ficar muito longo, estaremos aqui com parte 2, né? Porque já estamos aqui em 16 minutos, então eu vou dividir em duas partes. Amanhã eu estarei postando a outra parte. Se você quiser ver a continuação desse testemunho, só esperar até amanhã, 6 horas da manhã. Se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem e fiquem na paz.